Oi pessoal, bem-vindos à penúltima aula do nosso curso de História de Portugal. Essa aula tem caráter mais jornalístico do que histórico, pois aborda temas muito atuais e que até por isso podem ter uma compreensão mais limitada deles. É que em história nossos olhos são hipermétropes, enxergamos melhor de longe, quando o calor dos acontecimentos esfria. Vamos lá? O Portugal após 25 de abril emergiu como um país ansioso por renovar-se. Se inicialmente a Revolução dos Cravos esteve a ponto de dar uma guinada definitiva à extrema-esquerda, transformando Portugal num país satélite da União Soviética, o rumo alterou-se depois. A construção da República Portuguesa veio com um forte espírito socialista, mas esse socialismo teve de, progressivamente, ser diluído tanto por sua inviabilidade material, como também para que fosse atendido outro objetivo tido como indispensável à modernização portuguesa: a entrada na Comunidade Econômica Europeia, mais tarde transformada em União Europeia. O figurino soviético era inadmissível para a Comunidade Econômica Europeia, e o socialismo pretendido também colocava sérios óbices ao desenvolvimento e à integração europeia. A ação política da direita contribuiu para essa mudança, e o Estado português passou a adotar um cariz de tipo social-democrata, hoje tido quase que como pedra basilar e base indiscutível de Portugal. Isso não deixou de apresentar problemas graves para o país. A ampla intervenção do Estado na vida nacional requer que o país tenha bastante capital disponível para assistência social e os diversos apoios instituídos a todos os níveis. Em um país burocrático, com pequeno tecido industrial comparado ao da maioria das nações europeias, onde boa parte das empresas constituem-se de pequenos negócios, simplesmente carece desses capitais. O recurso a fundos comunitários torna-se então frequente e indispensável. É verdade que nas últimas décadas a economia portuguesa modernizou-se, mas a um ritmo bastante lento para os padrões europeus. O Portugal de hoje é bastante cosmopolita, especialmente europeísta, diria. Do orgulhosamente sós, da época salazarista, o país volta-se para seus vizinhos como parceiro no projeto da construção da União Europeia e os toma como modelos a imitar. Isso não é particularmente novo na história portuguesa, já ouvimos. O europeísmo português atingiu seu ponto mais alto, talvez, quando da assinatura do Tratado de Lisboa, em 2008, que aprofundou a integração europeia e transformou o até então direito comunitário em direito da União Europeia. O que não significa que Portugal tenha virado as costas a seus antigos territórios coloniais. O país mantém boas relações com os palopes, e a cultura deles, os países africanos de língua oficial portuguesa, é relativamente bem difundida em Portugal. Também com o Brasil, Portugal mantém laços estreitos a todos os níveis. São muitos os brasileiros que buscam uma vida nova em Portugal, são muitos os portugueses que buscam uma vida nova no Brasil. Além disso, o país tem boas relações com outros atores mundiais, como a China, o Japão, os Estados Unidos, etc. Os jovens portugueses de hoje são mais escolarizados e dispõem, em geral, de um nível de recursos materiais muito superior ao dos seus avós. Entretanto, sofrem também maior ansiedade diante das incertezas quanto ao futuro, num mundo cada vez mais mutável, integrado e competitivo. Portugal envelhece, e este é, ao mesmo tempo, um sinal do desenvolvimento e um dos grandes desafios do futuro. Portugal tornou-se, ao mesmo tempo, um país de emigrantes e imigrantes. Muitos lusos, face ao diminuto e complicado mercado de trabalho nacional, emigram para os países da União Europeia em busca de maiores oportunidades. Mas também procuram pelo Brasil, por Angola, Canadá, Austrália, África do Sul e outros destinos. Ao mesmo tempo, o país atrai brasileiros, moçambicanos e europeus do leste, que querem aí construir suas vidas. Portugal tornou-se um país mais laico, mais secular. O antigo e tradicional fervor católico do país arrefeceu nos tempos modernos. Comparado aos demais países europeus, especialmente os de formação protestante, Portugal ainda é um país bastante religioso, mas as estatísticas não mentem. Cada vez mais a religião tem menos importância na vida social portuguesa, cada vez mais pautada por valores seculares. A devoção católica ainda segue mais forte entre os mais velhos do norte e do interior, mas o catolicismo tem menos força entre os jovens.
A par disso, o panorama religioso do país se diversifica. Observam-se lá protestantes, muçulmanos, judeus, budistas, mórmons, testemunhas de Jeová, ateus, agnósticos, etc. O fato de se terem aprovado lá o aborto, o casamento entre homossexuais e a eutanásia testemunha de maneira inequívoca essa secularização da sociedade portuguesa, que vê cada vez mais a religião como um assunto completamente privado. Os portugueses se preocupam com o futuro. Todos nos preocupamos, aliás, e se esse relance histórico sobre o país pôde lançar algumas luzes sobre seu passado, ele se mostra apenas sugestivo para sondar o seu futuro. Na próxima aula, revisão.